uns minutinhos aqui com a professora Zuleika, para que a gente possa entender algumas coisas. Nós falamos da Lei 10.639, conhecemos a lei, entendemos alguma coisa, ouvimos algumas coisas, as portas sendo ampliadas ou portas que já existem a gente acaba não usando. Como a capoeira especificamente foi olhada reconheceram ela oficialmente como patrimônio material, falamos sobre isso, como isso aumenta as políticas públicas de financiamentos editais de apoio, o quanto isso tem sido ou não aproveitado pelos capoeiristas. Então eu quero entrar nessa questão bastante importante. Vamos lá então. Falamos sobre a salvaguarda da capoeira, falamos sobre o IFAM, mas essa questão eu gostaria desse entendimento através da professora. Pois não, professora, estamos de volta aí. A senhora estava no raciocínio, eu falei que a gente ia terminar porque a live ia cair, mas eu levantei uma questão, mas a senhora já estava falando uma questão antes, que se a senhora quiser continuar enquanto o pessoal volta, fica à vontade. Sim. Então, só para a gente recuperar, em termos de legislações que são importantes, que poderiam ficar para que a gente estudasse, por quê? Quando a gente estuda e a gente chega numa secretaria de esporte dizendo, olha, aqui o trabalho que a gente quer, né, fazer além do esporte, está contemplando para essa cidade, para essa autarquia, para essa instituição, um trabalho de educação das relações étnico-raciais, é um trabalho de valorização ao idoso, que está no Estatuto do Idoso, é o cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial, é um trabalho também antirracista que a gente está fazendo, que é um trabalho de educação, né, muito amplo. Então, eu acho que isso já muda o tom da conversa. A gente saber usar essas ferramentas a mais que a gente tem, porque já se faz isso na capoeira. Mas determinadas pessoas precisam ouvir essas coisas, dessas formas, né, digamos, mais institucionais, até para justificar, porque ainda mais quando a gente está falando de dinheiro público, a gente precisa fazer essas conexões, essas pontes, né? E isso é uma forma que eu tenho, portanto, de usar o Estatuto da Igualdade Racial. Isso é uma forma que a gente vai estar utilizando também para educar para as relações étnico-raciais. Olha, sim, o potencial que teria para esses professores, né, para os mestres, ensinarem para professores outras pedagogias, isso é infinito. Quanta formação de professor está sendo dada por gente que está fazendo mais do mesmo? Então, essas novas formas de comunicação da capoeira, a gente precisa aproveitar essas brechas, né? Porque não são brechas, elas são pontes que foram criadas a duras penas e que a gente precisa se apropriar delas. Então, eu diria assim, em relação ao IFAM, que muita gente, então, eu vou dar um exemplo muito prático, tá, mestre? Sim. Vou falar da realidade que é São José dos Campos. Aqui existe um Fórum Municipal de Igualdade Racial. Quando fizeram o fórum, dividimos em várias linhas de pesquisa. Uma delas, aí disseram, Zuleika, você que trabalha bem com mestres populares, tem como você trabalhar com a capoeira uma fala única do que seria a reivindicação dos mestres, dos capoeiristas para a nossa cidade? Olha, mestre Canário, não foi uma experiência boa para mim. Imagino, eu imagino. O local que você marca a reunião é determinante se a pessoa vai ou não vai. Ah, eu não vou na casa dele. Casa é a capoeira, né? A academia. Eu não vou lá. Olha, pode ser em território neutro. Quando eu tô falando de capoeira, não tem território neutro, é a capoeira. Como assim território neutro? Ah, não vou porque lá é Angola, não vou porque lá é regional, não vou porque aquele lá é metido, não vou porque aquele lá é da liga. Ah, não vou porque aquele é da federação, não vou. Então, esse não vou, você tem que participar. Se você deixou de participar, é que nem o voto em branco. Votei em branco. Então, você não sabe escolher o que é bom para você, alguém vai escolher. Quem está lá no lugar vai escolher. Moro em prédio. Então, se eu não vou na reunião do meu condomínio, nem que seja para manifestar, né, o meu ponto de vista, porque também não vai chegar e falar assim, opa, vou chegar lá e vou quebrar tudo. Você não ajudou a capoeira em nada. Nada, nada, absolutamente nada. Ser estratégico. A gente precisa saber em determinados momentos, fazer esquiva, faz ali, faz o rolê, respira, volta, fala de novo, senão a coisa não flui. Então, isso aconteceu aqui, por exemplo, para a gente criar uma fala. Não tem como eu criar uma fala única sobre o que é a expectativa de cada capoeirista.
Porque nós, enquanto seres humanos, somos diversos. Então, a capoeira ela é diversa. Mas eu tenho que pensar o que é bom para você, para mim, para o outro, para todo mundo que está assistindo e tudo mais, entende? Por aí. Senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E aí, isso é uma coisa importante. A gente saber que em determinados lugares a gente tem que ir e fazer a escuta qualificada. Mais do que falar, eu vou lá para escutar, entender. Porque, no caso, eu levei umas, né? Acabei apanhando verbalmente de algumas coisas que aconteceram, porque as pessoas falaram assim, não, porque essa daí treina com fulano, que não sei o que, colocaram culpa até no meu mestre, colocaram culpa na universidade, colocaram culpa no IFAM. Eu não sou do IFAM, levei burdoada para todo lado. E o que eu estava fazendo ali era simplesmente um papel de registro para poder entregar para o poder público. O que o poder público falou? Teve gente que não foi na reunião, foi lá reclamar porque fizeram um documento paralelo. Se eu tenho 2 documentos, nenhum vale. Aí ninguém vale. Entendeu? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu vou contar uma outra experiência que aconteceu no Museu de Esportes. O Museu de Esportes aqui de São José tem um momento que acontece aí todo ano chamado Primavera dos Museus. É dado um tema, e esse tema é um desafio para o museu usar aquele tema como uma exposição, uma ação educativa. E aí teve um tema que veio, né, para a gente, que era sobre a questão afro-brasileira. Eu falei, vocês nunca fizeram uma exposição sobre capoeira? É momento do nosso museu, vamos fazer, inclusive fiz como um trabalho, né? Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Tatiane, uma aluna minha hoje também, né, pós-graduando, uma pessoa assim, da pesquisa também, que trabalhou muito tempo comigo na capoeira, que assim, ponta firme, vamos fazer. Aí, quando a gente falava, olha, nós estamos fazendo o trabalho, quem são vocês? Vocês são de quem? No caso, ela, na época, namorava uma pessoa que é de um mestre, e eu, casada com alguém que é de outro mestre, as pessoas olhavam pra gente e enxergavam nossos mestres, os grupos, enxergava coisa que não tinha, menos a pessoa, o ser humano que sou eu, né? Fazendo um trabalho acadêmico, não conseguia separar as caixinhas. E aí, quando chegou a exposição, foi lindíssimo, a gente fez com abertura, com dança de fogo, fizemos uma... Meu Deus, como é que eu vou explicar para as pessoas, né? Que todo mundo é importante. Aí eu pensei, vou pensar como se fosse uma loja, fazer uma arara e colocar, sabe, os cabides com os abadás, camiseta de todos os grupos. E eu pedia, por favor, mestre, você não pode dar uma camiseta de um evento seu, uma camiseta sua preferida? Essa camiseta você vai usar para quê? Não quero, não. Tá desconfiado. Eu não tenho controle sobre a desconfiança do outro, mas às vezes a pessoa não aceita também participar, porque já levou tanto golpe, já apanhou tanto, eu também não julgo as pessoas. Mas isso, quando a coisa tá pronta, aí, mestre, aí o bicho pega. Porque chega na exposição, um monte de gente chegava para mim e falava assim, quem que é responsável por isso aqui? Porque chegou na hora, a pesquisadora tal e tal. Aí chegava pra gente e falava assim, tá faltando fulano, viu? Vocês não, a sua pesquisa tá mal feita. Eu falei com ele, eu liguei para ele, eu conversei, eu pedi, eu implorei. Mas a pessoa não quis e depois que o negócio tá pronto, fala que aquela história é a história da mentira. Fala que aquela história é a história da inverdade. Ou fala que a gente puxou sardinha. Por quê? Há pessoas que têm a sua história organizada ali e falam assim, tá aqui, filha, você precisa de mais alguma coisa? Quer mais que eu possa te ajudar? Então, ele está aparecendo com mais material e eu preciso do material, eu vou usar o material. E essa exposição, ela ficou como uma exposição itinerante que pode rodar nas escolas de São José. Alguém pode ir lá pegar um empréstimo desses banners. A gente fez de uma forma também assim, para explicar graduação, então eu coloquei as cordas. E eu queria personalizar, para que todo mundo se sentisse importante, colocar umas tarjas que você chegava, então você escrevia, porque não é o caso que a gente falou da Baiomi. A Baiomi ia chegar, pegar um canetão, escrever o nome dela e pendurava aquilo. Então ficava todo mundo contemplado, porque eu pensei com carinho nisso, né? Que maravilha. Mas aí as pessoas, assim, muitos não quiseram nem ir para a exposição, não quiseram, nem sabem que esse material está lá e que é nosso, é dinheiro público, esse banner foi rodado com dinheiro público, está lá, era para todo mundo. O dinheiro não chega para a gente para fazer evento. Esse dinheiro que é uma coisa que a gente precisa mudar a cultura. As pessoas hoje têm que justificar a forma como elas estão fazendo os eventos e, em alguns casos, não é mais como antigamente. Antigamente a gente chegava e colocava o nome de todo mundo na academia e conseguia um apoio. Hoje mudou.
as empresas, elas precisam ter responsabilidade social, e quando ela vai dar uma coisa, ela fala qual a sua contrapartida, qual que é o marketing que você vai me oferecer, ela vai falar umas coisas. Se a gente não entender o que ele está falando e fizer, isso. apoio. E aí eu não posso reclamar que o outro está fazendo, porque ele aprendeu a falar com aquele nicho lá do mercado, com aquela história. Então, a história que está no museu, se não está bem representada, é porque muitas vezes as pessoas não querem falar o que elas, né, elas não querem se mostrar, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do Fórum Municipal de Igualdade Racial, eu digo por causa da minha pesquisa, no atual momento, eu digo assim, os meus maiores parceiros que eu tenho na minha pesquisa atual do pós-doutoramento são os mestres de capoeira. Quando um fala para o outro, fala assim, olha, é um estudo, eu falei com ela, eu já vi os testes, pode responder. Porque a pessoa vai falar comigo e fala assim, você é da onde? Tá certo, tem que saber. Eu não vou falar da minha vida para alguém desconhecido. Mas quando a gente fala da pesquisa, a gente fala que muitas vezes a pessoa fala assim, vai ser só mais um que vai vir aqui, eu perco meu tempo, conto a minha história inteira, vocês saem daqui, ganham dinheiro lá com isso aí, e nunca vem aqui na minha academia, nunca vem falar comigo. Eu entendo essa revolta que as pessoas têm, mas acho que é o momento da gente baixar a nossa guarda e enxergar as ferramentas e as possibilidades. Então, nenhuma instituição, primeira coisa que é importante, grupo é uma coisa, instituição é outra. Um grupo é um grupo de pessoas. Uma instituição é um grupo de pessoas que tem regras. E se tem regras, a gente tem que fazer aquela regra. Senão a gente não vai conseguir se inserir. Se eu não estou dentro, eu não participo. Então, por exemplo, o mestre Gladson está dizendo aqui, temos que trabalhar e mudar o ser humano, né? A mudança do ser humano. O Cebolão Contramestre está dizendo, só muda o endereço. O mestre Márcio dizendo, concordo plenamente, mestre Gladson. A delegada da Mucença dizendo, falta humildade e sobra julgamento. Então, aí eu girando em torno de tudo isso, só para ter uma ideia, esses 80 mil que veio para ajudar a capoeira na cidade, foi numa cidade que tem 3 ligas que representam a capoeira. Na hora dos órgãos governamentais fazerem um repasse, cada um puxa para o lado da sua liga, esse dinheiro volta porque não tem a representatividade da capoeira, e sim de várias bandeiras que degladiam entre si, né? É lógico que não é, eu estou dizendo 3 ligas, mas cada um tem com a Lei Pelé, né? A pessoa hoje vai, registra, né? A associação, liga, Associação de Capoeira da cidade fulano de tal, liga da mesma cidade e outra coisa. Então, o que acontece? Na hora do repasse da verba, acontece que não tem verdadeiramente uma representatividade que possa receber esse benefício. E isso é bastante complicado. Muito complicado, e tem assim, o que não se precisa mais, nesse ponto eu vou dizer que eu sou chata mesmo, precisa de dia. Ai, dia do capoeirista, o dia não sei do que, o dia não sei do lá, não adianta ter dia festival. Acaba que, assim como a corrupção, ela vem na história do Brasil, né, como uma questão crônica, desde quando começou, porque não é de hoje, eu não estou falando de 2, 3, 10, 15 anos, a gente está falando de uma situação que é crônica, né, de corrupção. Como isso acontece, há pessoas também que utilizam, acham uma fonte, cola num determinado, principalmente vereadores, né, fica colado ali, dali não sai. E não deixa ninguém chegar perto, tá? E aquele vereador, por desconhecimento do potencial que qualquer modalidade, eu posso falar do judô, posso falar de qualquer uma. Aí a gente pode falar até porque, geralmente, quando eles vão ajudar, eles estão pensando em esporte, eles não estão pensando na capoeira como a gente entende capoeira. A maioria vai enxergar apenas a casca, né? Uma modalidade ali desportiva. Enfim, essa pessoa também acha assim, não, eu estou contemplando, porque está aqui na minha emenda e tudo, eu direcionei para esporte, para capoeira. Ele não sabe que aquele ali não representa sozinho a capoeira, o universo daquela capoeira.
Se ele se aproxima da liga, ele vai ser visto também como alguém que está aproximando da liga, e tem gente que não participa da liga por motivos também que são super plausíveis, falar, já fui lá e tudo, só que a gente precisa arrumar umas linguagens que a gente possa conversar e avançar, independentemente de eu estar dentro de uma liga, de uma federação, estar num lugar ou estar no outro. E eu diria hoje que o melhor lugar que a gente teria para poder demonstrar a força que a capoeira tem seria fazendo o registro no portal do IFAM. Esse mapeamento, ele poderia ser mais completo, e tem gente que não fez o cadastro, sabe por quê, mestre? Porque quando formou aqueles 3 grupos grandes, se eu não fui convidada para ir lá na reunião, eu falo, nem vou, se eu não fui convidada é porque é clubinho. Ou se eu fui, chegou lá, e eu vi uma coisa que eu não gostei, eu também já saí falando para 2, 3, 4, 5 para não fazer. Quem perde, nós vamos perder. Então, a primeira coisa, eu diria assim, fazer o cadastro hoje no portal do IFAM é importante, porque quando a gente clica ali, não sei se já tiveram curiosidade, mas gera um mapeamento de verdade mesmo. Aparece assim, aparece os 5 continentes, aparece as manchinhas da onde capoeira, onde está a concentração, isso nos fortalece, isso mostra que a capoeira é mais do que só o meu grupo, a capoeira é também tudo isso que a gente está vendo pintado no mundo, tem muito jeito de ser capoeira, né? Correto. Tem para todo mundo, isso é importante. Se eu tenho uma graduação, se eu, mesmo que eu seja um novato, um aluno, e eu me cadastro, e eu digo quem é meu mestre, isso é importante, porque a gente começa a construir a história daquele mestre, juntar esses dados estatísticos e falar, olha quanta gente essa pessoa já, né, já formou. Isso é importante, porque às vezes a gente não tem essa dimensão também. É tanta gente no grupo, é tanta rotatividade, assim, porque não parece, mas já faz 20 anos que aquela pessoa estava aqui, ela está com outro grupo dela, a gente até esquece quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é o avô. Isso é importante, a gente consegue enxergar o que está chegando mais cedo, né, o mais jovem que não tem essa memória, consegue entender essa memória. Então, isso é importante. A gente estava dizendo que, por exemplo, outro eixo que é importante da capoeira é a capoeira esporte e lazer. Dentro desse eixo do esporte e lazer, a gente pode colocar o papel que existe. Acho que o esporte está bem organizado, viu, mestre? Eu acompanho pouco, mas eu diria que essa questão de arbitragem, a questão dos festivais, isso é uma coisa que tem, assim, é robusta, né? Sim, eu acompanho de perto, eu vejo assim, no caso da onde eu moro, né? Meu lugar de fala é São José dos Campos, a capoeira de São José, ela papa tudo, jogos regionais, né? Os jogos do interior, ranking, muita qualidade, quem nos representa muito bem, né? E só acho que poderia ter mais visibilidade essa modalidade, né? Porque nos jogos regionais, ela sempre ganha e tem pódio, e tem outras modalidades que nem sempre tem esse pódio, mas que tem mais visibilidade. Mas isso é uma questão que não é também só para capoeira, porque o Brasil não é o país do futebol, o país é o país de tudo quanto é esporte. Só que a gente cria uma memória hegemônica. A gente cria uma memória hegemônica e alimenta, né? Então, isso é uma outra questão também que ficaria. A outra questão que estava lá era de políticas de desenvolvimento sustentável. O quanto a capoeira pode também entrar dentro dessas políticas de desenvolvimento sustentável? Cabe a gente falar, né, de rede de sociabilidade, as associações, como que quando eu crio uma associação eu posso prestar quantos tipos de atividades, porque uma vivência, hoje não deu tempo da gente falar do plano de salvaguarda. O que é o plano de salvaguarda? Então, primeiro, eu diria, vamos todo mundo se cadastrar no portal. Isso é uma coisa que independe. Aí, quando perceberam que os 3 grupos juntos não representavam o Brasil, deixaram para cada superintendência caminhar sozinha e fazer de acordo com o que os capoeiristas fossem fazendo. Há estados no Brasil que voaram, caminharam maravilhosamente bem. E tem estado que até hoje, ou a discussão parou, ou estão brigando entre eles e a gente não está nem entendendo o que está acontecendo, entendeu? Quando aí alguns mestres entraram aí, eu vi um monte de gente falando assim, nossa, nem sabia, não estou sabendo, porque a gente, de fato, a gente está num momento que muita gente não sabe mesmo em que pé que está, ou o grupo virou um grupo que cansou de chamar as pessoas para reunião e as pessoas também não vão, não se mexem. Isso. Agora, o principal, o protagonismo é do capoeirista. O processo de salvaguarda da capoeira depende de cada um, de cada grupo, juntar, organizar o seu acervo,
transmitir esse saber. Eu vou fazer uma vivência, eu vou fazer uma roda de saberes, eu vou fazer uma oficina de cachixi, ótimo. Eu não posso fazer isso e deixar isso fechado, eu tenho que divulgar isso, eu tenho que chegar. Qual que é a secretaria da minha cidade que deveria olhar isso como uma iniciativa importante? A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação pode olhar que o cachixi... Olha, no plano de salvaguarda... Tá dando uma travada aí. Tal. No mínimo, isso aparecer dentro de um documento oficial da cidade, no portal da cidade, lá aparecer uma foto, fazer um registro, isso fortalece a capoeira, né? E é coisa que a gente faz entre a gente mesmo, fica fechado. No máximo, você chama seus colegas que estão de outro grupo, faz aquela atividade, a atividade fica por ali. O processo de salvaguarda significa a gente arrumar a casa, receber gente na casa e fazer visitas. Essas saídas, essas incursões que a gente faz, é o tempo todo a gente sendo embaixador da capoeira, em vários lugares. Então, eu posso dizer, a Secretaria de Educação sabe o suporte que a gente tem para ensinar? Os professores, os alunos e quem mais? Né? Talvez não. Quantos de nós batemos lá na porta e explicamos? Né? É essa fala que a gente precisa ver. Na Secretaria de Esportes, Lazer e tudo mais. Secretaria de Assistência Social. Uma Secretaria de Assistência Social, quantos estão fazendo trabalho social de graça? E lá na assistência social, a gente precisa ver o que tem para fazer para cadastrar. Né? Tem várias fundações e associações que pedem para que a gente crie um cadastro. Né? Então, a gente precisa ter esse cadastro, o portfólio do nosso grupo, dizendo, olha, aqui a gente faz, né? Por exemplo, oficina de cordel. Quanto que o cordel pode ensinar para as pessoas, a sua oralidade, a própria dinâmica. E o que eu vou usar de material? Que tecnologia é essa? Bandejinha de isopor e guache, a gente faz machilo improvisada com as crianças, aquilo é uma atividade lúdica, do material que é reciclável, altamente sustentável, né? Olha aí, cordéis da capoeira, vou lá, conto a história, inspiro as crianças, eles saem fazendo isso. Isso eu vou trabalhar a língua portuguesa, a oralidade, o cordel é um patrimônio material e é uma aula de português riquíssima, de arte riquíssima. Olha aí os cordéis de Mestre Canário, né? É disso, os cordéis também foram registrados no ano passado, né? Se não me engano, foi o ano passado que o IFAM reconheceu como patrimônio material, porque Sim. tem o improviso, tem a rima, isso são elementos riquíssimos. Então, é cada grupo, mestre, chegar e falar assim, qual é o nosso talento? O que a gente sabe fazer? Nosso mestre faz internacionalização. Temos um grupo aqui que faz capoeira infantil em escola particular, muito bem, obrigado. Tem um grupo ali que faz esse trabalho social. Nosso grupo é academia, nós queremos mais aluno. Cada um dentro do seu quadrado, fazendo bonito, fazendo bem feito, organizando sua história, fazendo um portfólio disso e chegando nos canais de comunicação corretos, porque editais, a gente está vivendo um momento agora de vacas, eu não diria nem magras, eu diria que as vacas estão esqueléticas. Né? Secas completamente. Mas tinha um momento que estava muito bombando esses editais. E aí as pessoas culpavam o outro por conseguir o edital, mas o trabalho que dá fazer projeto, isso... e gestão de projeto, tem curso gratuito EAD que a gente consegue fazer. Um grupo não pode chegar e falar assim, olha, 3 pessoas do grupo aqui estão encarregadas de fazer esse curso pelo celular, pelo computador, e vem contar para a gente como que a gente pode ajudar. Porque a gente parar para fazer tudo junto não dá, cada um tem a sua correria, a gente não tem esse tempo de estudar, de fazer tudo junto e misturado. Então, eu acho que é assim, pessoas que gostam de fazer a leitura dessas leis, vai lá ler, no final do dia tal, essa pessoa vai contar para a gente em 5 minutos o que ela aprendeu. Eu aprendi também quando ela me contou. A pessoa vai lá, faz um curso de gestão de projetos, não precisa ser um curso profissionalizante, um curso técnico, um curso superior, nada, tem vários cursos hoje, né? Que aí, tem alguém falando da Secretaria de Esportes e Lazer, ó, os Jogos Regionais. Baby Baionim, 72. Olha que legal, mestre Gladson falando aí. E a gente falar dessa importância que tem, são nichos, eu acho que a gente tem muita coisa para ser explorada. E a gente não dá conta
de registrar a nossa própria história, né? É o que eu falo assim, vamos arrumar a casa para receber a visita. E quem quer a visita? Quem que você quer que seja a sua visita? Chamar lá o secretário de esportes? Você vai chamar o secretário de cultura? Você tem que mostrar que ali tem cultura. Você vai chamar o secretário de esporte? Você tem que mostrar que aquele ali tem esporte. Você vai chamar o secretário de educação? Porque as academias não são meras academias. A academia que tem a pegada para isso, eu costumo dizer, ela pode ser colocada como ponto de cultura. Isso é um portal. Eu entro lá e vou colocar que aqui é um ponto de cultura. Então, se eu quero dizer que aqui, mais do que uma academia, é um ponto de cultura, eu tenho que ter uma responsabilidade. O que é um ponto de cultura? A pessoa vai vir aqui beber nessa fonte, certo? O que caracteriza um ponto de cultura? O que eu vou oferecer para um cidadão que está passando na calçada querer entrar aqui e aprender algo aqui? A própria capoeira, Zuleika, ok, mas o que você vai mostrar sobre isso? Né? Então, eu posso registrar a minha academia como um ponto de cultura, isso não tem custo nenhum. Quando ela é ponto de cultura, ela pode concorrer a alguns editais. Para concorrer a alguns editais, eu tenho que ser associação. No mínimo, eu tenho que ser MEI, né? Porque senão eu não consigo fazer. Aí são alguns trâmites, algumas coisas que a gente tem que começar a dominar essas ferramentas. E então, arruma a casa, chama a visita certa, no momento certo, faz a conversa para que a gente possa avançar. E eu não acho que todo mundo tenha que fazer tudo. Cada um sabe fazer muito bem uma coisa, tá ótimo. Porque a parte do esporte é importante, não podemos perder esse espaço. Né? A questão da cultura, ela é imensa. Eu posso trabalhar só oralidade. A gente falou de cordéis, hoje a gente falou de confecção de boneca, podemos falar até de confecção de tinta, da gente fazer caxixi, o próprio berimbau, que já é mais difícil, né? Mas confeccionar, por exemplo, tambor, né? Sei lá, vou ensinar as crianças a fazer alguma coisa com reciclável, eu consigo fazer uma oficina com eles, consigo, né? E a gente começa a ver que algumas ações que a gente faz, a gente precisa pedir contrapartida. Olha, como que eu vou fazer essa contrapartida? Na Secretaria de Esportes, quantos de nós falam assim, vai precisar de uma roda lá? A gente vai lá. Vai precisar de uma escola é mestre em fazer isso. Escola chama toda hora. Olha, tem como você fazer alguma inserção na imprensa para a gente? Do jornal local ou de uma rádio comunitária, porque eu preciso de uma release. Olha quanta coisa aí, né? Se eu pedir uma release, essa release eu guardo na minha pasta, porque eu preciso ser organizado com meus documentos, essa release, na hora que vai ter um edital, uma coisa que eu vou concorrer, eu falo assim, olha, não adianta eu falar que eu fui em 300 escolas. Eu tenho que falar assim, olha, gente, tira foto, me marca, tem que ter um perfil em rede social. Hoje, a internet virou um território. Nós estamos demarcando o território da capoeira meio-dia de sábado. O que a gente está fazendo aqui é dizer assim, olha, tem 300 mil lives acontecendo, mas nós, enquanto capoeiristas, estamos pegar esse pedaço virtual e dizer aqui, ó, presente, capoeira presente. Né? Capoeira presente, isso mesmo. Então, acho que é muito importante a gente, né, buscar todas essas ferramentas e caminhar. E a gente tem que ser desconfiado, eu concordo. Teve gente que não quis nem saber o que era o cadastro, mas sem fazer o cadastro, ou indo em reunião e não avançando, vendo só o que nos diferencia e não o que nos une, a gente não consegue avançar. E ainda fica com a fama de briguento, entendeu? Porque vai sair na reunião, ainda sai o povo ainda, né? Xingando, que não sei o que, aí a gente não consegue, a gente não passa exatamente a mensagem que a gente quer da capoeira, educação da capoeira, tudo isso que a gente falou, né? Com certeza. Professora, eu agradeço, nós já passamos aqui quase mais meia hora conversando, nós vamos estar marcando com certeza mais e mais, e aí eu vou pedir para os meus companheiros, o mestre Zé da Vox acabou de entrar, mestre Zé da Vox, um ícone da capoeira de São Bernardo também, um grande divulgador da capoeira, está falando aqui, ó, capoeira precisa de divulgação, nos anos 70 eu ia fazer uma apresentação em televisão, hoje quase eu não vejo as academias procurar se apresentar nos canais, aberto ou fechado de televisão, então tudo isso são questões que a gente... não vão ser minhas. Eu vou primeiramente pedir para que os mestres entrem em contato comigo,
façam as perguntas, as suas dúvidas, para que eu possa passar à professora, que é profundamente entendida nessas questões, e é muito importante, porque aí não se trata só de história, nós estamos falando do passado, nós estamos falando do presente, para tentar ter um melhor futuro. Eu sempre digo o seguinte, existem coisas na capoeira que eu acho que os meus filhos não vão alcançar, e talvez os meus netos, pode ser que alcancem, de melhoria. Mas isso só vai acontecer se acontecer aquilo que o mestre Gladson acabou de falar. O ser humano ser trabalhado. Eu não tenho que trabalhar meu aluno, eu hoje penso assim, eu não tenho que trabalhar meu aluno de uma forma em que ele não conheça na totalidade o que é que ele está praticando. Eu vou direcionar o meu aluno só para uma parte da capoeira. Sim, ele pode ser um excelente competidor, mas ele também precisa conhecer o fundamento, conhecer a história. Por exemplo, não são todos os alunos que a gente consegue fazer isso. Mas eu, por exemplo, graças a Deus, eu tenho as minhas alunas aqui que estudam muito, 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 para conhecer a capoeira na sua totalidade. Né? Eu tenho alunas que se preocupam em saber quem é Valdenor com ele. Valdenor Silva dos Santos é formado de quem? Como é que apareceu o mestre do meu mestre do meu mestre? Então, isso é importante. É importante o capoeirista conhecer a capoeira na sua totalidade. A professora aqui, acho que caiu a voltar aqui, né? Mas obrigado, professora Zuleika. Obrigado a todos vocês que participaram dessa live. Eu agradeço muito. O mestre Gladson dizendo, professora Zuleika, muita luz nos seus caminhos, parabéns. Obrigado pelo aprendizado. Né? Mestre Márcio dizendo aqui, obrigado, professora Zuleika, mestre Canário, por proporcionar esse belo momento de aprendizagem. Que bom, gente, que bom que vocês entenderam que a nossa vontade é dignificar cada vez mais essa nossa modalidade. Sabe, capoeira, mestre Badanai dando os parabéns também, obrigado, mestre. Mestre Márcio dizendo, principalmente o respeito, humildade e empatia, que tem que sair da fala e vir para a prática. Verdade, verdade. Voltei com o perfil do esposo, então só vai voltar para dar o seu até logo para a gente terminar, né, mestre Dé, um abraço, querido. Então vamos lá para a gente terminar aqui. Vamos lá. Aê, Frank Rock, grande capoeirista, aluno de mestre Lobão, esposo da nossa professora Zuleika. Vontade de ir na academia. Gente, desculpe, acabou a bateria. Então, eu não vou fazer live da Conecta. Aí já voltei com o perfil do marido, tá tudo certo, né? Coloquei lá a conexão. Mas assim, agradecer imensamente, né? Eu acho que foi bastante produtivo, que foi uma conversa bacana pela interação, né, do pessoal, muito bom. E saber que esses 6 eixos que foram lá no comecinho da discussão da salvaguarda, eu acho que é importante a gente chamar quem que é o bambambam, o cobra de cada um, sabe, mestre? E cada um dá o seu parecer, e dizer assim, olha, isso que ele está falando é importante, o outro também é importante, e não a gente achar que só porque eu me sinto mais representada numa linha, que os outros não são importantes e que só a minha que vale, porque a gente não vai avançar. Se todas essas linhas e até outras podem ser criadas, a gente conseguir fazer caminhar todas elas sem parar, o importante é não parar. Pode ser que uma esteja numa velocidade maior do que as outras por uma questão de organização interna. E o momento que a gente está, já que a gente está num momento que não está dando para a gente se reunir, aglomerar, eu acho que ferramentas como essa são super importantes para que a gente consiga avançar, estando parado, né? Já que a gente não está podendo fazer os treinos e o grupo normal, que a gente aprenda também outras coisas. Principalmente a gente fala assim, que é tão importante ouvir,
Então é importante responder coro, não é isso? Qual é o coro que a capoeira tem hoje, enquanto um coletivo? Porque se a gente não formar esses coletivos e não fizer esse coro, né, fica bem, bem difícil da gente ser ouvido, como na música. A gente quer ser ouvido na música, quer o coro com aquela força, com aquele axé. Então, acho que importante para a gente agora, nesse momento, é organizar essas caixas de ferramentas, organizar a casa, começar a escrever cada qual a sua história, sua participação nisso, que é única. Ninguém tem uma participação, né, menos importante do que ninguém. Todos nós somos importantes para continuar fazendo aí a capoeira, né, crescer e alcançar cada vez mais espaços. Certo? Maravilha, maravilha. Obrigada, gente. Mestre Zé da Vox, a professora Zuleika já comentou, né, sobre aquele cadastro que ela está fazendo. O mestre Zé da Vox está dizendo parabéns à professora Zuleika, estou devendo uma resposta a ela, peço perdão pela falha, mas tem um motivo. Eu explicarei no momento certo. É isso aí, mestre Zé da Vox. Só para deixar, mestre, só para deixar claro, o cadastro do IFAM não tem nada a ver comigo, o portal está lá, né? Sim. E comigo, gente, eu estou em busca dos mestres entre 60 e 70 anos, o estudo que a gente está fazendo na Federal da ABC, sobre os aspectos sociais e cognitivos dos mestres de capoeira, um estudo sobre envelhecimento. Nós estamos vendo como que envelhecer fazendo capoeira nos faz mais saudáveis por dentro e por fora, tá? Então, isso, e eu tenho entrevistado os mestres e cada um, eu estou aprendendo demais com a pesquisa, porque cada mestre, quando me conta sua história, quando conheceu a capoeira, qual a filosofia do seu grupo, porque cada um, enquanto mestre, imprime um ritmo, né, uma sabedoria ali, e tem sido muito legal. Então, eu talvez não tenha entendido se o cadastro foi lá ou se é comigo, mas daí a gente se fala, mestre. É o seu mesmo. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Um excelente final de semana para a senhora, para o seu esposo, para todos os seus filhos e sua família, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom domingo a todos e até mais. Até amanhã com o professor Jair do Grupo Candeias. Muito obrigado mais uma vez, viu? Pela sua disponibilidade, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo a todos.